Altura para o debate político neste jornal às 20. A partir de agora vamos ter frente a frente Rita Matias, deputada do Chega, e Bruno Gonçalves, eurodeputado do Partido Socialista. Boa noite aos dois. Sejam muito bem-vindos. Obrigada por estarem connosco. Rita Matias, chega ao lado do Luís Montenegro diz de facto que só teremos eleições dentro de 4 anos. O Chega acredita nisso ou pode garantir isso? Bom, antes de mais, cumprimentar o Eduardo, cumprimentar o Bruno, cumprimentar acima de tudo o canal Now neste dia de estreia, saudar por este projeto inovador que pretende de facto informar os portugueses com qualidade e com arrojo, mas também cumprimentar o Bruno, que acaba de ser eleito eurodeputado e que vai para Bruxelas representar, esperemos nós, os interesses de Portugal e dos portugueses, e por isso, num gesto simbólico, queria oferecer-lhe um pin, porque costumo usar na sua lapela um pin na Agenda 2030, que para mim é uma traição aos interesses nacionais, e portanto tenho agora aqui um pin que depois entregarei com mais desculpas. Espero que a Rita me explique qual dos 17 objetivos, se é sobre a redução da pobreza. Teremos oportunidades e até podemos marcar um fórum, quem sabe aqui, para discutirmos todos esses temas. Pode aproveitar já. Mas por agora que se lembre. Mas agradeço, gosto sempre do símbolo de Portugal. Vai usar, Bruno Gonçalves? Naturalmente não, porque já agora aproveito para mostrar que tem um símbolo que eu uso com muito orgulho, terá outro que eu nunca utilizarei e com muito orgulho também nunca utilizarei. Mas agradeço à Rita. Muito bem. Respondendo à questão, de facto, não sei se Luís Montenegro terá capacidade de governar 4 anos porque perdeu essa oportunidade logo após as eleições. Aliás, diria mesmo que antes de irmos para as eleições perdeu essa oportunidade. André Ventura, desde 2021, se não estou em erro, quis lançar uma grande plataforma de convergência à direita porque era por demais evidente que o país iria mudar, estava cansado da governação socialista e Luís Montenegro desde logo não quis dialogar. E depois de ter tido os resultados eleitorais onde os portugueses foram expressivos e disseram que de facto não davam uma maioria estável à Aliança Democrática, Luís Montenegro preferiu não dialogar com o Chega e neste sentido colocou-se na posição onde está, que é de vulnerabilidade, onde de facto a oposição tem mais capacidade de execução do que o próprio governo. E por isto, para esclarecer, o Partido Chega tem estado ao lado daquilo que foram os compromissos que fez na sua campanha. Mas o Primeiro-Ministro acredita que está a convencer os portugueses? Foi isso que disse em entrevista ao Now esta tarde? É uma questão de perspectiva, certamente. Ele disse que andava pelas ruas e que ouvia portugueses muito satisfeitos com o seu trabalho. Nós também percorremos as ruas, ainda agora tivemos um período eleitoral e conheci muitos portugueses insatisfeitos com o seu trabalho e, acima de tudo, insatisfeitos com a sua incapacidade de falar, como, por exemplo, a terceira força política que foi mandatada inseguro com os resultados das europeias para um eventual chumbo no orçamento do Estado? Não, o Chega não fica inseguro. Desde logo, os resultados das europeias não podem ser absolutamente transpostos para a realidade legislativa e para a realidade do Parlamento Nacional. Sabemos que houve 62% dos portugueses que não participaram nestas eleições, o que por si só também diz aquilo que os portugueses pensam sobre Bruxelas e sobre a irrelevância que Bruxelas, na verdade, tem para a vida dos portugueses. Mas o Chega, acima de tudo, tem deixado um sinal. É que, independentemente da força eleitoral que os portugueses nos queiram dar, nós estamos muito compenetrados em fazer cumprir a nossa agenda política que foi apresentada e foi votada e mereceu a confiança de mais de 1 milhão de portugueses ainda em março passado. E, portanto, independentemente de termos tido um resultado que já aqui dissemos ficou aquém das nossas expectativas, gostávamos de ter ido mais longe, gostávamos de vencer e o Chega apresenta-se em todas as eleições para vencer, vamos votar em consciência e, acima de tudo, em coerência com aquilo que for também a posição de Luís Montenegro. Se quiserem dialogar, temos orçamento. Se não quiserem dialogar, se calhar pode falar com os seus novos parceiros e até estão tão disponíveis para apoiar António Costa que, quem sabe... Acredita que para o tema de António Costa no Conselho Europeu, já que avançaram de forma espontânea para este tema, Rita Matias, o Chega de facto não apoia António Costa nesta candidatura, se concretizar como se espera. Não vê o partido de André Ventura nenhuma característica positiva que António Costa pudesse adequar este cargo? Certamente António Costa terá as suas qualidades pessoais. Sinceramente, como governante, não vejo qualquer característica que faça crer que o Chega apoie, ou que o ID, Identidade e Democracia, apoie esta candidatura. Mas tenho que responder à provocação do teste de algodão, que realmente o teste de algodão foi feito nestas eleições europeias e, de facto, o Chega, que não tinha nenhum eurodeputado, conseguiu eleger 2 eurodeputados, mesmo sabendo que contou com uma campanha de desinformação por parte de diversos outros órgãos de comunicação social, mas que contou com jogos baixos, pelo Chega. sem dúvida, mas que ainda assim, com todos
todos a combaterem o Chega consegue eleger 2 deputados, o que fará se nós agora apurarmos e melhorarmos as nossas estratégias, e nós sabemos onde é que temos que ir. E temos que ir, por exemplo, a denunciar as questões da Agenda 2030, porque é um manifesto de boas intenções, mas que depois na prática tem resultados desastrosos em nome da igualdade entre homens e mulheres. Hoje eu vejo mulheres a perderem os seus lugares e verem homens biológicos retirarem esses lugares na área da moda, da indústria. Por exemplo, a questão da promoção da paz, que é um dos objetivos. Aquilo que nós vemos são guerras a despontarem no Médio Oriente, na Europa. Aquilo que nós vemos, o combate à pobreza. Olha, o legado de António Costa é milhões de pobres em Portugal e, portanto, sinceramente, quanto mais se tenta implementar esta agenda, mais os cidadãos vão sentir restrições. É contra os objetivos ou a forma de os atingir? A forma de os atingir, porque se tem traduzido em restrições aos direitos, liberdades e garantias e, acima de tudo, se traduz numa traição às identidades nacionais diversas e não tem mal sermos diferentes. Esta ideia de aldeia global e de que somos todos um só é uma traição profunda às nossas raízes, às nossas culturas, e por isso é que eu digo, o Bruno foi eleito pelos portugueses, não foi eleito por nenhum outro país. Mas foi eleito para respeitar valores, e respeitar valores de redução de pobreza e dignidade de todos é a dignidade de todos os portugueses e dignidade de todos os povos do mundo, e portanto isso separa. Nem o conseguem fazer no plano nacional, quanto mais numa esfera internacional. Mas respondendo em relação a António Costa, de facto André Ventura disse a mensagem-chave. Se António Costa não serviu os portugueses, também certamente não servirá os interesses de Bruxelas, da União Europeia, e aquilo que nos preocupa é ver que Luís Montenegro rapidamente se prontificou a apoiar esta candidatura. Não era expectável esse apoio? Sinceramente não, porque dentro do partido que foi uma forma PPE, também de certa forma, esconder um pouco aquilo que foi o resultado da AD nas europeias? Ou até seria provocador e diria que se calhar é uma forma de termos um orçamento viabilizado pelo Partido Socialista agora para 2025. Aquilo que eu sei é que dentro do Partido Popular Europeu, António Costa não é um nome consensual. Ainda hoje se discutia, por exemplo, algo que é inédito, que se repartissem. Normalmente estes cargos são durante 2 anos e meio e, portanto, são reconduzidos aqueles que o desempenham, e aquilo que está a ser discutido neste momento é a possibilidade de ser repartido e, portanto, António Costa desempenhar durante 2 anos e meio e depois termos um outro candidato, talvez socialista, e, portanto, não há unanimidade, e é estranho que Luís Montenegro queira vir tão rapidamente branquear alguém que há 3 meses atrás, ou 4, quando estávamos em campanha, tinha destruído as instituições democráticas portuguesas, segundo o próprio Luís Montenegro. É incoerente na sua perspectiva? Na minha perspectiva é incoerente e, portanto, vamos ver o que é que vai custar este apoio, ou se é mera parolice de querermos apoiar portugueses por aí fora. Sinceramente, eu quero é que os cargos sejam bem desempenhados, independentemente de serem portugueses ou não. Nesse aspecto, o meu nacionalismo e patriotismo não me deixa ir mais longe. E de forma pronta. Rita Matias, se quiser responder, e também aproveito para introduzir outra questão, porque o Chega não só não apoia esta candidatura, como tem feito esforços pela Europa para que haja eventualmente mais pessoas a não concordarem com a candidatura de António Costa. Qual é que é a estratégia do partido, tendo em conta que não tem propriamente um efeito prático a extrema-direita nesta escolha? Bom, eu recuso-me sempre à expressão extrema-direita, assumo no máximo a família política do Chega e o Chega como um partido de direita radical, e depois até poderíamos discutir isso noutros fóruns também, mas aquilo que o Chega tem feito é alertar para o evidente. A União Europeia e os cidadãos dos vários Estados-membros têm dito que as suas preocupações principais têm que ver com, por exemplo, com a questão migratória, têm que ver, por exemplo, com a questão da corrupção, e se bem me lembro, a política migratória do governo socialista foi um desastre, e aquilo que nós temos visto é uma tragédia a céu aberto, com uma nova escravatura humana e, acima de tudo, com portugueses a sentirem cada vez mais a insegurança, os desafios no mercado imobiliário devido à especulação imobiliária que também é provocada, e, portanto, António Costa não soube colocar cobro a essas matérias. Vemos na área da corrupção um governo de António Costa que em 2 anos conseguiu ter 14 demissões, a 14ª a sua, muitas das quais motivadas por escândalos de tráfico de influência ou corrupção, e, portanto, não é de todo também a pessoa... um trajeto positivo naquilo que foram as suas relações na Europa? Sinceramente, apetece-me quase devolver a pergunta e dizer em que, no máximo, vê-se o seu sucesso no apoio que Vítor Orbán anunciou, dizendo que não vai obstaculizar o nome de Costa para este cargo, mas que até é estranho, porque para muitas coisas rasga-se as vestes e diz que a Hungria é de extrema-direita, tem uma política migratória de portas fechadas e que isto é um retrocesso civilizacional e que é o país dos valores, o país da família. Portanto, para muitas coisas a Hungria não serve para nada. Mas agora, para apoiar António Costa, já serve. E, portanto, se calhar foi esse o sucesso que fez. Foi estar a assistir a jogos de futebol com Vítor Orbán, serviu não foi para ter mais aprovar os planos tipo de resiliência em menos de 6 meses, quando geralmente dura 2 anos. António Costa, na presidência do Conselho Europeu, permitiu que os jovens hoje tivessem acesso a políticas europeias financiadas por políticas habitacionais. E já agora, sobre a questão da desinformação, Rita, eu lamento informá-la, mas todas as sondagens mostraram que nos diferentes países europeus as
grandes preocupações tinham 2 temas, saúde e habitação. Também. Não é também. As duas principais. Isto é turismo de saúde e habitação também são fortemente influenciados pela má política migratória. Mas podemos relacionar a imigração apareceu como qual? Chega esclarecimentos nesta comissão parlamentar em que foi ouvido em primeiro lugar a Lacerda Salles, ou houve aqui alguma estratégia política também por parte do partido? Não, sinceramente, a estratégia política é de que os portugueses possam ter acesso à verdade e sim dignificar as instituições democráticas, porque cada vez que os portugueses têm a sensação de que há portugueses de primeira e portugueses de segunda, de que determinada elite política consegue ter um conjunto de privilégios que o povo comum não tem, de facto eles sentem que não vale a pena participar ativamente na democracia, de facto eles deixam de se sentir representados por esta tal elite que eu criticava aqui, e isto sim é a definição de populismo. Para quem lá em casa ouve, às vezes ficam muito alarmados e acham que populismo é muita coisa, mas populismo é isto, é ter a capacidade de definir que há uma elite que é corrupta, que não serve os interesses dos cidadãos, e depois há alguém que quer fazer a diferença em nome deste povo. É o nome, sim, isso é a sua simplificação, mas sabe os conceitos da ciência política, certamente. Mas dizer que isto é uma história toda ela muito bizarra. Quer dizer, o filho do Presidente da República contacta hospitais, contacta secretarias de Estado, contacta o próprio Presidente da República, contacta o gabinete do Primeiro-Ministro a pedir um favor para familiares de amigos que em 14 dias conseguem a nacionalidade para as suas filhas. Olha, o Partido Socialista, que foi tão supostamente humanista na política migratória, quantos brasileiros não estão à espera há anos para ter a sua nacionalidade? Mas estas duas gêmeas, porque são amigas das pessoas certas, em 14 dias conseguiram ter a obtenção de nacionalidade. Parece-lhe que houve aqui alguma tentativa neste silêncio de Lacerda Salles também de proteger o Presidente da República? Talvez tenha existido uma tentativa de proteger o Presidente da República, mas acima de tudo talvez também de lavar a sua própria face. Reparem também na mudança de posição. Lacerda Salles, que foi muito solícito a dizer que estava pronto para prestar esclarecimentos e que subitamente se escusa ainda no período eleitoral, depois viemos a saber que foi constituído arguido, mas não o afirmou prontamente, e portanto esta história é toda muito, muito bizarra, porque aquilo que Lacerda Salles fez hoje foi escusar-se de responder, conforme esta conclusão até foi do deputado do CDS, não foi o Chega que a fez, mas portanto cada vez que era feita uma questão sobre outros, Lacerda Salles respondia e alimentava suspeições sobre terceiros, mas cada vez que as questões eram dirigidas sobre si, dizia que não podia responder porque estava com o estatuto de arguido. Ora, se Lacerda Salles está de consciência tranquila, independentemente do processo, pode afirmar publicamente que não teve nada a ver, que não reuniu com ninguém. O problema é que ele sabe que reuniu com o filho de Marcelo Rebelo de Sousa. O problema é que ele sabe que reuniu com o ex-assessor para a saúde da Presidência da República. Porquê é que Lacerda Salles teve estes contactos todos? Porquê é que a secretária de Lacerda Salles contactou o Hospital de Santa Maria para que estas crianças, aliás, tivessem este acesso ao tratamento? O Chega ainda quer ouvir mais protagonistas nesta história. Faltam aqui peças do puzzle. Faltam, pelo contrário. Em primeiro lugar, esclarecer os portugueses, dizer que cabe ao Chega, de facto, fazer o relatório e tirar as conclusões. Portanto, este será o nosso papel como relatores de apurar a verdade e, portanto, vamos fazê-lo no final de cada audição. E aquilo que o Chega tem dito é pelo contrário. Lacerda Salles fez um mau trabalho à democracia por não se prestar aos esclarecimentos devidos. Repare que aquilo que ele fez foi, por exemplo, lançar suspeições sobre a Inspeção-Geral de Atividades em Saúde, criticando o relatório que foi feito. Se houve várias críticas em relação às incoerências desse relatório. Exatamente. O relatório que vem... Não faz sentido? Não faz sentido as queixas, porque este relatório vem dizer que houve uma atividade e uma atitude de favorecimento, de facto, ilícito. Não era suposto estas irmãs terem este acesso privilegiado desta forma. Ninguém nega a bondade da ação, ainda bem que tiveram acesso a esse tratamento. Mas o que é injusto é que há outras pessoas à espera de outro tipo de tratamentos, não tem que ser necessariamente deste. Diz que não havia lista de espera. E não tem que ser necessariamente deste, como eu dizia, mas de facto o Serviço Nacional de Saúde não é célere para todos os portugueses, não chega a todas as populações e, portanto, os portugueses lá em casa não conseguem compreender porque é que há pessoas que conseguem contornar a lei, conseguem chegar mais rápido e eles não. E por isto o Chega ainda não tirou conclusões nenhumas, pelo contrário, o Chega quer é tirar mais conclusões e lamento imenso que um antigo deputado da Assembleia da República, aliás, que foi o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da TAP, neste papel contrário, se tenha escusado a prestar os esclarecimentos que podia. Ele podia dizer quem é que marcou a consulta, foi a sua Secretaria de Estado ou não. Ele podia dizer, de facto, porque é que estas pessoas foram favorecidas, em que moldes, e de facto não o fez. Isto é lamentável, não é nenhum circo político, é assim moralizar o regime, moralizar a democracia, é perceber que tem que haver escrutínio. E da próxima vez que um secretário de Estado quiser passar à frente de alguém, da próxima vez que o filho de algum presidente ou de algum primeiro-ministro quiser fazer alguma coisa, vai pensar duas vezes, porque vai saber que há pelo menos uma força política que vai tentar chamar as responsabilidades e tentar apurar os esclarecimentos. Tenho de deixar Bruno Gonçalves são para mecanismos, concluir, transparência, é lei, é justiça e depois o Parlamento também. Também o propusemos.
Muito bem. Creio que ficamos concluídos neste frente a frente. Rita Matias e Bruno Gonçalves, agradecemos a presença aqui esta noite. Muito obrigado. Obrigada.